mais um culto da família. Cumprimente aí seu irmão, meu Pai Senhor, um abraço, um beijo. Diga que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. Vamos adorar a Deus juntos, e aí faça seu melhor. Feito isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 9, Marcos 9, 20. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 20. Geralmente a gente não usa o Facebook, mas como hoje teve algum problema, a gente está usando o Facebook. Mas geralmente você vai deixar o celular centralizado na pessoa que está falando. E também no louvor. E quando você estiver passando. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler na NVI. Se os meninos puderem colocar nessa mesma versão lá. Se não ficou certo, eu vou ler aqui, tá bom? Tá bem? Vamos começar? Então, Marcos 9, 20. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Vamos ler todos juntos? O 23, versículo 23. Se podes, disse Jesus. Vamos ler? Tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou. Vamos ler essa parte? Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Não há impossível para o nosso Deus. Aqui é uma cura do endemoniado, né? Antes, Jesus tinha, nesse capítulo de Marcos, ele estava no Monte da Transfiguração, que ele viu Elias e viu Moisés, lá representando a lei, os profetas, e Jesus era maior do que aquilo. E ele desceu, e aí tinha um pai pedindo ajuda para os discípulos de Jesus, para curar o seu filho que estava endemoniado desde a infância, tinha crise convulsiva, espumava pela boca, ficava reto, às vezes era jogado no mar, no fogo, na água, então era um sofrimento, né? E Jesus, o pai do menino foi até Jesus, né? Falando que ele tinha levado o filho até os discípulos, porém eles não conseguiram curá-lo. Mas aí Jesus fala, né? Repreende até de geração incrédula, né? Até quando estarei com vocês? Mas aí ele fala pro pai do menino, se crer, né? O pai do menino diz, né? Se pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de mim, assim como lemos. Se pode, tudo é possível naquele que crê. Jesus fala isso. Então tudo é possível naquele que crê. Nos evangelhos, e talvez aquele pai ali, ele estava crendo, porque ele estava aí, indo até Jesus, apresentar a sua situação, apresentar o problema, apresentar aquilo para o mestre. Mas ele pede: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Talvez hoje nossa fé ainda parece pequenininha, né? Eu creio, mas me ajuda, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, a vencer a minha incredulidade. Talvez hoje a gente pede alguma coisa, mas pede meio que desacreditando, pede meio que duvidando. Então hoje, se você quiser e puder, faça essa oração: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade.
Ele cura enfermo, Ele cria olho. Então hoje, aqui o que você tem para pedir a Deus que você acha que é impossível, apresente a Ele a sua oração, porque se creres, tudo é possível aquele que crê. Peça para Deus aumentar a sua fé. Peça para Deus aumentar ou tirar a sua incredulidade. Peça para Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a esse Deus que tudo pode, a esse Deus bondoso, misericordioso, compassivo, tardio em ira, que atende aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Jesus,
aqui, recebendo a sua adoração, recebendo o seu holocausto, a sua entrega, Senhor. Estão com seus olhos fechados. E se você puder levantar as suas mãos, você vai dizer: eu não sou. Só a igreja, canta. Vai desenroscar isso aqui, tem que soltar quem tá preso. Traz ele pra cá assim, ó. Coloca ele de volta. Existe um segredo de sermos abençoados. Pensa assim. Eu gostaria, por gentileza, que os irmãos abençoam aqui, no livro de Gênesis 14, a partir do versículo 18. Leia, por favor, Gênesis 14, 18. Aleluia. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Vamos repetir todo mundo: trouxe pão e vinho. 1, 2, 3. Trouxe pão e vinho. E abençoou, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. O segredo de prosperidade é ser fiel. Abraão, todo lugar que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era levantar o altar e sacrificar ao Senhor. Ali ele estava dizendo: eu vou sacrificar ao Senhor, porque o Senhor já me abençoou. Se você vai
dizimar nessa noite, é porque o Senhor já tinha abençoado. Aqui, Melquisedeque, não existe genealogia dele. Não existe. Na Bíblia foi o único rei que foi sacerdote. O sacerdote foi rei. E nessa noite, espera só uma coisa. Eu profetizo em nome de Jesus. As bênçãos de Abraão na cruz. Faça um desafio com você também. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E eu garanto que nunca vai faltar azeite na tua mão. Que nunca vai faltar dinheiro na tua mão. Amém? Deus abençoe. Contribua com amor. Porque o dízimo não é um agradecimento. Quando você dizima, você não dizima por obrigação, você dizima agradecendo a Deus por que Ele tem feito na tua vida. Nós adoramos a Deus num tempo confortável, com ar-condicionado, com água, tipo isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe essa semana na sua vida. Em nome de Jesus. Em breve, Jesus, o céu vai aparecer, e tudo bem se mudará, e tudo bem se mas a igreja será preparada, do pescar de olhos acontecerá, mas a igreja será Israel, Deus, o dízimo e a oferta para a manutenção da tua obra. Ah, tá. Pode... Deus, te apresenta cada irmão que contribuiu para a tua obra. Aquele que teve vontade e não pôde contribuir. E o Senhor vai dando com providência na vida dele semana. Abre porta de emprego para aqueles que precisam de emprego, Pai. Senhor, que o Senhor possa, Deus, aqueles que trabalham de empresário, abrir, ó Deus, um contrato maravilhoso para que ele possa estar isso aqui, como Abraão fez, render de graça, ofertando e dizimando para a vitória do seu nome. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Vamos exercitar, igreja, glorificando o nome do Senhor. Dê glória a Deus. Glória quando canta, quando oferta, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, rapidamente, deixa eu conhecer os nossos visitantes que estão aqui pela primeira ou pela segunda vez. E nós não queremos te constranger, não. Nós vamos pedir você para se colocar de pé, mas é porque a gente tem uma lembrancinha da igreja para te entregar nessa noite. Então, você que está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez, por favor, se coloque de pé para que nós possamos te conhecer e você receber um abraço dos irmãos e receber uma lembrancinha da igreja. E meus irmãos que estão nos visitando pela primeira ou pela segunda vez deste lado, está ali conosco um jovem, é o William, né? O William está ali conosco. Deus abençoe, William. Faz assim, vou pedir os jovens para cumprimentar com a paz do Senhor. Meus irmãos, pode estar entregando a lembrancinha para ele, em nome de Jesus. Fala para ele, seja bem-vindo, fique à vontade para adorar e cultuar o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele também tem uma jovem conosco. Deus abençoe sua vida, tá? É de casa, né? Não é a primeira vez que você vem, não. É outra, tá? É a primeira. Primeira vez? Deus abençoe, tá? Eu considero familiar. Isso, irmã. Ellen, as irmãs de pé perto aí, cumprimenta ela aí. Isso, jovens. Muito obrigado pela sua presença. Receba a lembrancinha da igreja também. Os irmãos estão entregando lá.
Muito obrigado por você estar aqui conosco. O irmão Samuel está aqui porque você não está visitante, hein, Samuel? Você é de casa, acho que ele está aqui porque minha nora vai fazer aniversário amanhã. Cuide do Gabriel. Vai ficar mais madura amanhã. Está sendo um monte de bênção, né, Duda? Abençoado, glória a Deus. E o Samuel está aqui para agradecer a Deus pela filha, que Deus deu uma bênção essa menina, serva do Senhor. E como que falou mesmo assim com o irmão Samuel também? De agradecer a Deus pela vida dele. E os irmãos falaram assim, mas sim, irmão Samuel, esse pescador aí é um pescador, irmãos. Deus vai fazer ele um pescador de almas. Eu olho Pedro como ele pescar com ele, um pescador de almas, em nome de Jesus. Só crê, Samuel? Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Quando tem visitante, como que a gente fica, igreja? Quando a gente está feliz, o que a gente faz? E quando a gente canta, precisa de corajosos. Cadê os corajosos, as corajosas do Senhor para cantar? Sobre o propósito que ele tem como nome, né? Clamor pela família. E o tema é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você que quer lutar, clamar, batalhar pela sua família, vem para cá na quinta-feira. Uma palavra rápida, concisa, né? E no tema, objetiva. E depois a gente faz um clamor aqui pelas famílias. Então você que quer lutar por alguém, um familiar, vem para cá, lutar pelo ano da sua família, vem para cá adorar o nome do Senhor. Na quinta-feira é o segundo elo. Tivemos o primeiro agora, foi bênção ou não foi? Quem veio no primeiro elo aqui? Está aqui? Tem um elo, foi bênção ou não foi? Não, não falta não. Quinta-feira agora é o segundo elo. E esse aviso próximo agora que eu quero dar, mas eu não vou dar esse aviso não, é muito importante. Então eu quero convidar umas pessoinhas abençoadas aí, de Deus, para dar esse pessoinhas é porque elas são novas. Por favor, dá a oportunidade aí, jovens da nossa igreja. Pode chamar a igreja. Presta atenção. Igreja, nós vamos fazer aqui agora um quiz bíblico para vocês que estão nos assistindo e vamos de primeira pergunta.
transforma ele na pedra e fala que vai edificar ele sobre ele, transforma ele na pedra. É Pedro Pedroso. Também não acertou, não. Mais um, a última, hein? Pra acertar, pelo menos essa, pelo amor de Deus, ó. Quem foi Paulo? Fácil também, pelo amor de Deus. Você gosta tudo? Não, ainda é, mas vai ser fácil. É um gladiador, mano. Guerreiro, Paulo. Ô, gente, nós vamos Gladiador, Paulo. não vamos deixar pra próxima, vamos embora, vamos procurar outro Paulo. Gente, perdão aí, tá? Tchau, fique com Deus. Mas você não vai exagerar, né, irmão? Você tivesse que ir escola bíblica, você sabia, mano. Pelo amor de Deus. Falta você também, meu amado adulto. Esperamos todos você da escola bíblica. Nem pra escola bíblica, você vai como um índio, que é como a palha que o vento leva. Mas seja justo que o prazer está em meditar na lei do Senhor. Glória a Deus. Para estar convocando os adultos, porque na escola bíblica o carro-chefe são eles, é a classe mais cheia, eles vêm quase com o total inteiro da classe, com 18 matriculados. Todo domingo eles vêm com a maioria, faltando às vezes 4, às vezes falta 3 para completar, às vezes vem completo os 18. Então é uma classe que é um exemplo aí para despertamento dos adultos. E outra coisa, hoje a classe dos, acho que é maternal, não, adversário, maternal, estava com todos. Então, vai, adulto, desperta para estudar a palavra, porque às vezes você está achando que Paulo é um gladiador, ou então você pode estar achando que João Batista estudou a igreja batista do Calvário. Então, na escola bíblica, você aprende profunda, faz pergunta, são temas, né, que nós aprendemos na palavra do Senhor aqui, aprofundar a nossa fé. Então, domingo vem 9 horas, vem para cá, juntos a nós, já tem vindo bastante gente, mas falta você para estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. E vai ter o retiro, né? No dia 14 de fevereiro, você que não fez a sua inscrição, procura a secretaria da igreja, faça a sua inscrição para estar participando do retiro. As crianças aí, um recadinho importante para elas aí, ó. Vai ter os 70 quilos, hein? 70 quilos aí, se preparem, fala com os pais aí, porque vai ser muito bom aí os eventos, os 8º eventos da nossa igreja lá na Chácara Ouro Branco, e vai ser uma bênção. E aqueles que querem estar ajudando também, se empenhando, envolvido na obra do Senhor, tem vaga, família? Tem vaga? Família está à procura de gente para nos ajudar na logística, na organização, montagem, desmontagem, gente para estar ali ajudando a cuidar do bom andamento do retiro, na cozinha, no café da manhã, no almoço. É uma engrenagem, uma ligada na outra. E cada uma tem ali seus líderes, né? E você que quer trabalhar, nos procure como te encaminhar, viu? Estamos falando para vocês nos procurar, ou pode procurar aí os líderes e das irmãs, os famílios de diáconos, que são os líderes da organização dos eventos há 7 anos sendo um sucesso para a igreja, mas porque você tem se envolvido. Então você que quer também ajudar a ver como funciona ser aqui, nos procure, tem vaga em nome de Jesus, amém? Agora as crianças de 2 a 9 anos, vem para frente para vocês estarem recebendo a oração. Quero depois convidar o evangelista José Antônio para estar conosco aqui em cima. O evangelista é bom também para estar conosco aqui no altar, fazendo companhia. E as crianças vão estar saindo para estar sendo ensinadas na palavra. Glória a Deus. Eu acho que o Azar tem que orar hoje. O Azar está bem animado. Veio de manhã. Senhor Jesus, abençoa a nossa aula. A professora, em nome de Jesus. Eu não vou fazer barulho. Vou ficar quietinho. Obediente. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Essas crianças são uma bênção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que são isso, né? Os nossos amigos já foi, os visitantes já apresentamos, as crianças já saíram. Agora, as crianças estão acabando de sair aí. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento. Tudo no culto converge para esse momento.
oportunidade de cantar, de adorar, quando é pedido, né? Tem apresentação de visitantes, tem avisos, mas não culto. O principal momento é o momento da palavra. Porque todos os outros atos, os outros momentos, é você falando com Deus ou fazendo um gesto a Deus. Mas na hora da palavra, já é um caminho contrário. É Deus falando com você através da palavra. Amém? Então é necessário haver reverência, né? É necessário você, nesse momento, aguentar um pouquinho, evitar de estar o celular promovendo, conversar em paralelo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Com o celular, coloca no modo avião. Eu vi uma reportagem que eles tiraram uma pessoa do avião porque não pôs o celular no modo avião. Imagina então na presença do Senhor, né? Que é muito mais importante. Então coloque no silencioso para que você possa ter aí um momento de só você e Deus. Porém, irmãos, é permitido dar glória a Deus, é permitido dar aleluia, é permitido você adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Então dá liberdade ao que o Espírito Santo quer fazer aqui nesse momento. Você que está em casa também, para tudo agora, desliga a panela que está lá esquentando a janta, desliga a televisão, desliga tudo, se assenta, pega sua Bíblia e se prepare para estar ouvindo a palavra do Senhor sendo ministrado nesse momento. Diante disso, eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler dois textos, tudo no Evangelho de João. O primeiro texto é no capítulo 13, o verso de 1 ao 7. E depois vamos pular para o capítulo 21, os versos 14 e 15. Evangelho de João. O evangelista José Antônio vai estar se preparando para estar orando pela palavra, clamando para que Deus venha trabalhar nesse momento, em nome de Jesus, com misericórdia. Então, o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus nos escreveu São João, capítulo 13, do verso 1 ao 7, e depois você deixa marcado aí e pula para o capítulo 21, o verso 14 ao 15. O Reginaldo já aprendeu a marcar a Bíblia igual a fitinha lá, né, Reginaldo? Eu gostei da sabedoria dele. Isso aí, cara. Quem encontrou, diga assim, ó: eu vou ter um particular com Deus hoje. Ou então, se você quiser ser mais profundo, mais sincero, fala assim, ó: eu preciso ter um particular com Deus. Amém. Então vamos ver, então, João 13, do versículo 1 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A partir do versículo 2 até o versículo 6, continua a igreja, por favor. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, e o nariz, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levou-se a ceia, tirou as vestes e tomou numa toalha cingiu-se. Depois, coisava numa bacia, começou a lavar os pés aos filhos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Jesus respondendo, disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Fala, igreja, vamos repetir o versículo 7. 1, 2, 3. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vamos pular lá para o capítulo 21, o versículo 14 e o versículo 15. Glória a Deus. Se você já chegou aí no capítulo 21, 14 e 15, fale mais uma vez: eu preciso ter um particular com Deus. Eu preciso ter um particular com Deus.
terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Versículo 15, toda a igreja, por favor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Feche os teus olhos, não feche a tua Bíblia, mas feche os teus olhos. O evangelista José Antônio vai orar, mas eu quero que você ore junto também. Você vai clamar: Senhor, quando essa palavra for ministrada, eu quero ter um particular com o Senhor. Eu preciso ter os meus conflitos sobre os soldados respondidos no Senhor. Tem que ser no Senhor. E você vai pedir isso nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, que meu Deus, esse meu Deus servo, Deus, que o Senhor falou com ele, ó Deus, para trazer, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Que possamos colocar no nosso dia a dia, Deus, o que aqui foi ensinado. Que possamos entender, ó Deus, que o momento que estamos passando, ó Deus, é para a honra e glória do teu santo nome. Pai, que nós possamos, ó Deus, entender, ó, que o Senhor fala conosco conforme as nossas necessidades. Deus, abre o nosso intelectual, ó Deus, espiritual, para podermos captar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Eu te agradeço por essa oportunidade ímpar de ouvir o Senhor falar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Poder se sentar glorificando o nome do Senhor, falando: exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João, a partir do capítulo 13. O tema da mensagem dessa noite, deste sermão, é o particular de Deus. O particular de Deus. Amados, existe uma similaridade nesses dois textos, ou existe uma similaridade na forma de trabalhar de Cristo nesses dois capítulos do Evangelho de João que nós acabamos de ler, o capítulo 13 e o capítulo 21. Eu quero chamar a sua atenção uma similaridade na forma do trabalhar de Cristo nestes dois capítulos que nós acabamos de ler. Jesus, ele começa trabalhando com todos os discípulos, ou seja, no coletivo. Você note que tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 21 a leitura começa com Jesus amando os seus discípulos. No capítulo 21, versículo 14, e o Senhor apareceu a terceira vez para os seus discípulos. Então note que a similaridade é, tanto nos dois capítulos, o Senhor começa trabalhando com todos, no geral, no coletivo. Mas você vai perceber numa leitura simples destes dois capítulos, no decorrer da história, que ele começa no coletivo, mas no meio do coletivo, do trabalhar com todos os discípulos, ele teve um particular com Pedro. Ele começa no geral, mas de repente ali no meio dos ensinamentos, ele entra em um particular, em especial aqui, com Pedro. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está trabalhando no coletivo sobre toda a igreja, ele também quer ter um particular com você. Ao mesmo tempo que uma mensagem bíblica, uma direção de um culto, uma ministração de um louvor está trabalhando no coletivo com toda a igreja, mas em momentos que o Espírito Santo começa a sondar os corações e ele quer trabalhar no particular. E é o que eu chamo aqui nessa mensagem do particular de Deus. E eu quero trazer o seu olhar para o particular de Deus completo. Porque se nós olharmos para este particular em específico, nós podemos e devemos aprender lições, verdades que são valiosíssimas
como Deus trabalha no particular, mesmo começando no coletivo. E a primeira verdade que eu aprendo neste particular de Deus com Pedro, a primeira lição que eu aprendo neste particular de Deus é que tem muitas coisas que Deus faz que você não entende na hora, mas se você confiar e permanecer firme, você vai compreender um pouco à frente. Aleluia! Eu vou repetir para que você grave, porque tem mensagens que a gente precisa gravar no coração e colocar ela em prática. Preste atenção. Tem coisas e tem muitos momentos que Deus faz que você não entende na hora que Ele está fazendo, mas se você confiar e permanecer firme, você vai compreender um pouco mais à frente. Olha aí, no capítulo 13 de João, no versículo 6 e o versículo 7, eu quero chamar o teu olhar para o diálogo de Simão com Jesus. Começa com Simão. Ele fala assim, ó: aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Ou seja, quando Jesus se aproxima para fazer o ato de lavar os pés, Pedro indaga a ele: Senhor, tu lavas os pés? É isso mesmo que o Senhor está fazendo? Você vai lavar os meus pés aqui agora. No versículo 7, Jesus responde assim: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. No particular, tem coisas que Deus faz na sua vida que você não entende na hora que Ele está fazendo, mas se você confiar e permanecer firme e continuar andando, Deus vai trazer entendimento um pouco mais à frente. Aleluia! Essa é a primeira lição que você precisa aprender. Mas olhe, Pedro não estava entendendo o que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, estava fazendo, irmãos. Logo ele que confessou que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Logo ele que conheceu e que reconheceu e que confessou Jesus como Filho de Deus, vem Mateus capítulo 16. E ele não estava entendendo o que o Filho de Deus estava fazendo ali naquele momento. Ou seja, para ser mais profundo, era inconcebível para Pedro que Cristo, o Deus encarnado, aquele que deixou seu trono, se fez homem, nasceu, habitou entre nós, caminhou nessa terra. Ele não estava compreendendo, era incompreensível para ele, era inconcebível para ele que o Filho de Deus pudesse sair da mesa, tirar a roupa de cima, arrumar uma toalha, amarrar assim, cingir sobre a cintura, as pernas, descer, pegar uma bacia de água e começar a lavar os pés imundos dos discípulos. Porque você imagina, Uma das coisas que eles mais faziam era caminhar de cidade para cidade, região para região. E naquela época não tinha uma pavimentação como nós temos hoje. Não tinha um sapato 752 igual eu estou aqui bonito, que está sendo pé. Ou esse que você está aí todo fechadinho, com a meia, que guarda o seu pé, você pode entrar na poeira, depois você tira, ele está limpo. Não. Eles andavam às vezes com sandálias abertas. Com sandálias, e eles eram galileus, eles não tinham uma condição como tinham homens de posição. Então era calçado simples, que não tinha proteção nos pés. Estava bem sujo os pés dele. Quem é manicure aí talvez pode compreender alguns pés que ela pega, né? então quando Jesus desce na mesa, ele tira a roupa e amarra uma toalha na cintura. Ele pega uma bacia e tira ali nas Áreas de água das entradas, ele senta e começa a lavar os pés. Quando ele se aproxima de Pedro, Pedro não compreende, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Às vezes é assim também na minha e na sua vida. Tem momentos que passamos que nós não entendemos o que está acontecendo, mas basta eu e você confiar.
fácil você entregar para o Senhor e permanecer firme naquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. E aqui eu já quero fazer uma aplicação para você neste primeiro ponto, nessa primeira lição que nós estamos aprendendo. Tem momentos que nós passamos, que Deus faz na minha e na sua vida, que nem eu nem você precisamos saber. Nós só precisamos é confiar. Aleluia. Tem coisas que Deus faz, que se Ele não revelou, porque não é para você saber, mas é para você confiar o tempo todo. Glória a Deus. Você precisa entender isso. Talvez você possa me perguntar, pastor, mas qual a garantia de que vai acontecer para mim confiar? Sabe qual a garantia? A simples presença de Jesus. Se Jesus está presente, Ele falou, só vai, caminha. Se Jesus está dando uma ordem, Pedro, sai do barco, pode vir, caminha. Aleluia, aleluia. Se Jesus ele está dizendo, é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, vai. Mas o problema é que a gente quer saber de tudo. A gente quer entender. Ah, Deus, eu quero saber minuciosamente, porque nós só queremos fazer aquilo que nós entendemos. Mas a fé, tem momentos que ela exige que nós simplesmente confiamos. Se vê. E a garantia é a presença do Senhor. A presença do Senhor na sua vida basta. Glória a Deus. Talvez o Espírito Santo nesse particular com você já está falando assim contigo, assim, ó. Você quer ter um particular comigo? Então para de questionar, só caminha. Você não precisa saber o que eu estou fazendo agora. Só vai. Irmãos, esta é uma das nossas fraquezas. Nós não queremos confiar naquilo que não entendemos, não é assim? É um dos nossos pontos fracos. O apóstolo Paulo aprendeu a superar essa fraqueza em um particular que ele teve com Deus, lá no livro que ele vai escrever, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele vai contar essa experiência. Estava acontecendo algo com ele, um espinho na carne, ele não entendia, ele não sabia, mas ele queria ficar livre daquilo. Ele pede a Deus, ele ora por 3 vezes, Deus, eu não quero isso, Deus, eu não estou entendendo. E a resposta de Deus foi assim, ó, a minha graça te basta, Paulo. Ei, Paulo, a minha graça é suficiente na tua vida, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando essa resposta veio para Paulo, no particular com Deus, algo mudou dentro dele, porque ele aprendeu a superar a fraqueza de só fazer aquilo que ele entende. Às vezes nós somos assim, irmãos. Eu quero servir o Senhor, Pai, só se isso aqui acontecer. Deus, olha só, se eu souber isso aqui, aí eu faço. Irmãos, com Deus, não. Deus, ele está num patamar diferente do eu e do você. Ele não cede, amor. Na sua mente limitada tem muitas coisas que quando Deus for fazer na hora, você não vai entender. Mas deixa eu te dar uma resposta também, vai descalço. A palavra do Senhor fala assim, aqueles que servem o Senhor não ficarão confundidos. Se você está confundido por este tempo, confia, porque Deus vai revelar na hora certa. Talvez Deus está falando com alguém que assim, você quer ter um particular comigo? Então comece a ter a atitude de dar um passo sem entender, só vai. Aleluia! Começa a viver um particular comigo, um tempo e um momento mais profundo de intimidade. É você entender que Deus, ele é muito mais profundo do que você imagina. Ele é muito maior do que a sua mente pode imaginar. E quando ele fala algo com você, só vai. Se ele fala assim, olha, não é para você entender agora, fica tranquilo. Tem coisa que você não precisa entender no momento. Só confiar no Senhor. E Paulo,
ele superou essa fraqueza. Quando essa resposta veio para ele está contando isso para a igreja de Corinto. Ele fala isso, e ele fala a resposta, de boa vontade, 2 Coríntios 12, no mesmo versículo 9. Ele recebeu essa resposta de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele fala, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aleluia! Talvez você entrou aqui hoje se sentiu muito fraco, mas aprenda a se gloriar até nas suas fraquezas, porque em ti habita o poder de Deus. Ele está sendo aperfeiçoado. O problema, irmãos, que nós temos um grande problema com a coisa chamada tempo. A gente gosta que tudo se cumpra no nosso tempo, e nós nunca queremos esperar no Senhor. A gente não quer ouvir essa resposta: o filho espera. Ainda quando vem a resposta de Deus para esperar, você fica meio assim, triste, não é a resposta que você queria, e você até recebe. Agora, o pior é quando vem o silêncio de Deus, e quando ele não fala, nem espera, nem vai. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor, e isso você precisa ter um particular também, para você conhecer o Deus que você serve. Tem momentos que Ele vai fazer coisas na sua vida que você não vai compreender no momento, como está acontecendo aqui com Pedro, mas você vai precisar confiar, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mas ele confiou. E aí eu entro no segundo ponto que eu quero te ensinar, que eu aprendi aqui nessa palavra, do particular de Deus. O segundo princípio que nós aprendemos aqui, que mesmo que nós não entendamos, Jesus sabe o que está fazendo. Vou repetir para você. Mesmo que você não está entendendo, Jesus sabe exatamente o que Deus está fazendo. Aleluia! Existem muitos ensinamentos de Cristo para os discípulos, irmãos, nesse mesmo ato de lavar os pés. Eu já preguei nesse tema aqui, eu já vi irmãos aqui da igreja pregar profundamente. Nós fomos edificados com a palavra dos ensinamentos do capítulo 13, que é um dos últimos ensinamentos de Jesus. Ele está na reta final para ser crucificado. Existem muitos ensinamentos para os discípulos neste ato de lavar os pés, mas eu quero destacar um neste particular com Pedro. Eu quero destacar um ensinamento que tem na cultura de lavar os pés, que um desses significados, desse particular, que Jesus está tendo com Pedro, é esse ato também significava purificação. E aqui você vai começar a compreender o porquê Deus tem hora que faz coisas que você não entende, mas você precisa confiar, porque mesmo que você não esteja entendendo, Jesus sabe exatamente o que Ele está fazendo, porque um dos
alguns exemplos para você entender melhor ainda a purificação. Olha o exemplo na purificação cerimonial. O sacerdote, antes de entrar no templo ou na sala onde ficam os pães da preposição, e principalmente nos santos dos santos, ele precisava ser purificado, ele precisava ser lavado, porque ao purificar, ao ser lavado, ele era capacitado ou habilitado para entregar a oferta. Deixa eu falar de forma mais clara. O Espírito Santo quer purificar você para te capacitar e te habilitar para entregar o seu culto. Sem isso, não tem entrega. Não se entrega culto, obreiros, de qualquer maneira. Quando você chega daquela porta para dentro, esquece time, esquece trabalho, esquece conta, esquece problema. Deixa o Espírito Santo te purificar para te habilitar para entregar o culto. Mas as pessoas, do mesmo jeito que ela vem de casa, ela entra na igreja. Entra em casa e chega e tá. Ei! O Espírito Santo precisa te purificar para te habilitar para entregar o seu culto. Como que você quer entregar de qualquer maneira? Vou dar exemplo aqui também. Aqui não tem desses. O marido vem com a esposa brigando dentro do carro. Nossa, você separou minha roupa, não fez a janta. Nossa, você é chato. Aí o marido, nossa, você é chata. E fala, aí chega na igreja, entra desse jeito empurrado com você. Que isso, irmãos? Que culto você vai entregar? A mãe vem com ele por cima da orelha dele. Beleza. Não que você não tenha que corrigir, irmãos. Correção é de Deus, viu? Mas entenda. Corrige. Tem hora que há desavença. Mas há o perdão também. Há o pedido de perdão. Há o reconhecimento. Aí você fala assim, menino, eu estou te corrigindo, agora eu estou na igreja. Eu quero me purificar, eu quero entregar meu culto, viu? Você é sincero. Azar, porque Deus é Deus, né? Vou ficar quietinho, não Jesus amém. Rapidinho encerrou a oração. Os meninos cada vez mais doidos, eu estou entendendo como é que passa o melzinho na mão que eu passo. Você está entendendo, irmãos? Não se entrega culto de qualquer maneira. Aí vem com o outro assistindo o jogo do time dele lá não sei de que, de carro, de sei lá, e vem, aí chega aqui, você viu, nosso time está ganhando, né? Está tendo a purificação. Você vai entregar o que para Deus? 2 Coríntios 2? O que você vai entregar para Deus? Guarda os teus pés por dentro da casa do Senhor. Tira as sandálias quando pisares neste lugar de pedação. A gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade na palavra, irmãos. Você pode vir correndo, pode vir cheio de problema. Quando chegar aqui, eu vou entregar o meu culto. Senhor me purifica, Senhor me lava, Senhor me conserta, Senhor me perdoa, Senhor me cura, porque eu quero te entregar, me capacita, me habilita para entregar o seu culto. Mas as pessoas chegam sem entender o que é isso. O que ela está fazendo aqui? E ela chega preocupada com as coisas que ela está vivendo. Ei, meu irmão, meu amigo, você serve um Deus do impossível, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que ressuscita morto depois de 4 dias, o Deus que abre o mar, o Deus que faz milagre, o Deus que proveu maná no deserto. Esse Deus, ele faz tudo aquilo que é necessário para a tua caminhada no impossível. Mas a gente quer imitar Deus ao nosso mundo. Deus, o Senhor não fala comigo, para mim entender o que o Senhor está fazendo, eu paro, eu não vou. E Deus vai ter o particular com o outro. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não é adoradores que conveniência. Eu vou te adorar se o Senhor fizer isso. Eu estou fazendo isso, mas não está funcionando para nada. Conveniência. Não é esse o tipo de adoração que Deus quer que você não. Deus quer a sua adoração acima de tudo. Ele quer que Ele seja a primazia da sua vida. Ele quer que Ele seja a prioridade da sua vida. Quando você entender isso, o Senhor vai começar a trabalhar em você pelo
carta vai entrando na casa, não. Abriu lá, está entrando aqui, está aqui. Não é assim não. Para ele ser habilitado, para ele ser capacitado, aleluia, para entrar na sua casa. Mas a voz, Berenice, vou já ir hoje, pastor, vou dar informação. Eu estou na minha casa aqui, eu sou um israelita, judeu. Aí você está chegando na minha casa, seu joelho está, pode subir escada, só bate aí na porta. Só para vocês entenderem. Opa! Tem alguém lá, escravo, vai lá. Bacia de água. Pois não, você quer falar com o senhor? Olha aí, dá um tira o sandália, tira os pés, as mãos, faz assim, as mãos. Agora você está capacitado. Não entra de qualquer maneira. Aleluia. Purificava para depois entrar. Lembra lá no casamento em Caná da Galileia? Pega as talhas de água, aquelas talhas ficavam nas portas de entrada. Tem que ser lavado, tem que ser purificado, habilitado, capacitado para entregar. Não se entrega de qualquer maneira. Agora veja Jesus o exemplo de Cristo, irmãos. Jesus pega o sistema da purificação cerimonial, o sistema da purificação na cultura. Ele faz, não sei se eu vou acertar a palavra, beijo, sei lá. É isso, né? Mas não é uma maneira de falar. Ele interpreta da maneira correta. Olha a resposta. Vem Pedro. Aí Pedro está sentado na mesa. De repente Jesus desce da mesa, tira a roupa de cima, pega a toalha, cinge as minhas cintura, as pernas, pega uma bacia de água, ele vai lavar os pés de Pedro. Aí Pedro fala assim: e o que ele faz? Aproximou, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me a mim? Aí ele respondeu e disse: olha, o que eu faço agora tu não sabe, agora, mas tu saberás depois, mais na frente. Aí no versículo 8, irmãos, olha que coisa interessante. Pedro respondeu assim: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Não adianta vir por conta, se o Senhor não lavar, não tem parte com Ele. Não adianta falar que é da igreja batista, se o Senhor não purificar, não lavar, não tem parte com Ele. Ele tem que lavar, Ele tem que purificar, Ele tem que te tornar apto, habilitado, capacitado. E aqui, irmãos, que nós aprendemos um princípio com Deus maravilhoso. Jesus estava lavando, purificando, habilitando, capacitando, preparando a casa terrena de Pedro para um propósito muito maior que viria logo ali na frente. Então deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Se Deus está fazendo algo na sua vida, nesse momento você percebe que é Deus, mas você não está entendendo, fica tranquilo. Deus está lavando a casa, purificando a casa, para que algo poderoso venha acontecer na sua vida um pouco mais tarde. Mas é necessário aqui. Talvez você não tenha resposta, mas hoje o Senhor está falando em particular comigo, então eu quero que você confie. Sabe, eu amava fazer isso com os meninos quando eles eram pequenos. Eu colocava eles em lugares mais altos, eu amava isso. Eu falava assim: pula, Esther. A Esther era mais pulava, não precisava nem acabar de falar, eu só pulava, ela já pulava. No dia que ela pulou, eu não consegui segurar direito, me pé sobrou no meu olho, eu fui tocar na igreja desse dia. E eu amava fazer isso com os meninos, sabe por quê? Eu via ali como Deus quer que nós sejamos com Ele. Lançar os braços dele, só lançar. Às vezes não entende, né? Deus coloca no lugar mais alto, é perigoso quando a gente for lá, você não sabe. Às vezes você pensa assim: não, mas tem um abismo lá de cá, se eu cair, não posso fazer isso aqui, né?
Mas a criança confia, por isso que a gente tem que se tornar como criança. A criança não está nem aí. Mateus teve um dia que ele pulou, só que ele pulou muito alto, falando que era o Homem-Aranha, e bateu na quina da maçaneta do armário, arrancou o dente na raiz. Chegou lá no Ecamon, e daqui, mãe, meu Deus do céu. Mas a criança confia. Por isso que a gente precisa ser como criança. A gente fala que confia, mas a gente não confia, porque a gente quer confiar segurando. E nessa noite você vai precisar confiar em Deus que você serve, sem estar segurando a corda, somente pela sua fé. Talvez você não esteja entendendo nem compreendendo agora, mas tem algo muito grande que Deus quer colocar nas suas mãos um pouco mais à frente. Deus estava trabalhando com Pedro para habilitar ele, irmãos, para algo poderoso mais à frente. Ele estava lavando, purificando, habilitando, capacitando ele. Você quer ver isso comigo? Vamos lá para o capítulo 21. Se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro. Ele fala, não lava só os pés, não lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça. Deus estava preparando Pedro para um propósito maior, irmãos. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo 21 agora, no versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. O que Deus está fazendo na vida, Jesus estava fazendo na vida de Pedro lá atrás, que ele estava entendendo isso. Ia ser revelado enquanto ele caminhava com Deus. Olha aqui do versículo capítulo 13, Pedro não está entendendo. Quando chega no capítulo 21, ele está sendo curado de uma frustração, e ele fala assim: eu amo sim, Senhor. Então ele fala assim: então apacenta os meus cordeiros, ou seja, lidera, faça a minha obra. Mas você precisa entender uma coisa: do capítulo 13 até o capítulo 21, muitas coisas vão acontecer com Pedro, nesta caminhada do particular com Deus. E tem momentos, irmãos, que a gente se esquece de ir para o quarto, de ir para a busca, de ir para a intimidade, de ir para a palavra, e a gente quer sair do propósito que Deus fez na nossa vida. Não vai dar certo. Quando Pedro, acontece ali com ele o ato dele negar Jesus, como Jesus tinha falado com ele, ele sai dali, amados, daquele momento que Jesus estava ali sendo açoitado, apanhando na casa do sumo sacerdote. Ele sai tremendamente amargurado, angustiado, porque ele tinha negado o mestre. Só que a angústia, irmãos, ela não te leva para o propósito, a angústia te leva para longe da vontade de Deus. Aprenda isso aqui nessa noite. Não deixe a angústia, a frustração, a tristeza te consumir. Não deixe isso ficar plantado aí no seu coração e se isolar. Não, busque no Senhor a cura, porque Ele tem o remédio, Ele tem a cura. E sabe qual é a cura? Faça a minha obra, Pedro. Faça a minha vontade, Pedro. Mas ele sai dali tão angustiado, e Jesus, ele é crucificado e ele é morto. E nesse período que ele está ali, nos 3 dias que ele ressuscita no domingo, há um momento ali que Pedro, ele vira para os discípulos e ele fala uma coisa que vai demonstrar a tristeza e a frustração do coração dele. Ele fala assim: ou seja, ele está dizendo: não vai acontecer mais aquilo que Deus falou, chamado, não é para mim, eu não sou chamado, eu não tenho habilidade para isso, não tenho limitações, eu vou voltar a pescar. Quantas vezes nós voltamos a pescar na nossa vida? Quantas vezes nós voltamos atrás na nossa vida por causa de uma frustração? O problema não é você abandonar o propósito que Deus tem na sua vida. O problema é que você não entende e nem percebe que outros vão te seguir. Há uma responsabilidade da posição que Deus te colocou.
Se eu fosse você, eu teria temor com isso. Porque quando Deus ele trabalha na sua vida com um propósito, Ele te dá um chamado, outras vidas vão ser alcançadas através do seu exemplo. Mas na hora que você falar, também vou voltar a pescar, o que os outros discípulos fizeram? Não vai você, eu vou ficar aqui, porque Jesus ele vai ressuscitar. Foi isso? Escola bíblica, né? Eles foram atrás de Deus. Eles seguiram. Eles foram com Ele. E o problema, irmãos, que o sentimento de frustração ele só vai fazer pior. Ele não traz só a solidão. Ele não traz só um sentimento de frustração, de angústia e de tristeza. Ele traz escassez. Eles vão pescar, eles eram homens habilidosos na pescaria. Eles eram homens que eram acostumados a pescar. Eles eram homens que era comum eles pescarem. O Ministério do Louvor pode se posicionar aqui, tá? Por favor. Bem devagarzinho para não chamar a atenção da igreja. Eles eram acostumados. Homens que antes de serem chamados por Jesus, a profissão deles era pescar. Mas agora eles estão ali passando a noite inteira. Joga rede, puxa rede. Joga rede, puxa rede. Eles pegaram peixe, igreja. A noite inteira não pegou nada. Homens que a profissão deles era pescar. Eles sabiam, eles conheciam lá na Galileia. Eles estavam ali todos os dias. Eles cresceram ali. Era a profissão deles. Eles tinham os barcos. Eles sabiam o que fazer. Mas a noite inteira eles não pegaram nada. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Se Deus não tiver no barco, não vai acontecer nada. Aleluia. Se Jesus não estiver no negócio, não adianta a sua habilidade. Se Jesus não estiver no controle, vai fracassar. Ele é o Criador de tudo. Uma ordem dele, o vento se acalma, o mar cessa. Ele sabe de tudo. Por isso você precisa aprender de uma vez por todas, que mesmo quando você não está entendendo, Jesus sabe o que está fazendo. O processo de cura de Pedro, ele fugiu, mas Jesus é assim, irmãos. Nós fugimos e Ele está sempre indo onde nós estamos nos escondendo. Foi com Adão, foi com Elias, foi com Jeremias, foi com Josué, foi com você. Aleluia! Jesus sempre vai estar lá onde você está se escondendo. Sabe por quê? Não tem como se esconder de Deus. Não tem como se esconder do chamado. Não tem como se esconder do propósito. Ele vai te encontrar. E como que Jesus se encontra? Ele vai até a beira do mar da Galileia. Eles estão lá, a noite toda, pescaram nada. Aí Jesus dá um grito. Alguém se lembra aí? Escola Bíblica Dominical, qual foi o grito de Jesus? Capítulo 21. Tens alguma coisa aí para comer? Ou seja, pegaram alguma coisa aí? Qual que é a resposta de um barco que Jesus não está nele? A noite inteira pegamos nada. E fora, irmãos, não ter pegado nem o peixe, a frustração, a tristeza estava lá no coração dele. A angústia de ter falhado com o Deus negado estava lá. Irmãos, não tem coisa pior do que a tristeza da gente falhar com aquele que nos amou primeiro. Não tem coisa pior, irmãos, do que a tristeza de virar as costas para o único que te amou em todo o tempo. E essa tristeza estava consumindo ele. Aí ele falava assim: olha a misericórdia. Ele podia falar assim: esse povo é rebelde, eu vou mandar uma tempestade para eles. Mas Jesus não é aquele que cria tempestade, ele acalma a tempestade. Jesus ele tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Você acha que é Jesus que provoca? O pecado no coração do homem.
misericórdia dele. Joga do lado direito. Aqui, ó. Aí, joga aqui.